o Ministério Público sempre atuou na fiscalização das instituições de longa permanência de idosos. Nós temos dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro um sistema informatizado que indica que nós temos no Estado do Rio de Janeiro 434 instituições de idosos, sendo que 190 delas ficam no município do Rio de Janeiro. Um quantitativo de cerca de 12 mil idosos em nosso estado, sendo que 6 mil idosos residem em instituições de longa permanência só na nossa capital. O Ministério Público e também outros órgãos como o Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, demonstram muita preocupação, tanto é que esses órgãos que eu acabei de citar emitiram e elaboraram notas técnicas de orientações para essas instituições de longa permanência, para que eles adotassem determinadas medidas de modo a atuar na prevenção e controle de um caso de contágio de coronavírus. Essas notas técnicas foram encaminhadas pelo Ministério Público, que o Ministério Público tomou ciência delas, e a nossa preocupação foi de encaminhar essas instituições de longa permanência e solicitar que eles elaborassem planos de ação. Solicitamos também que essas instituições fizessem capacitações e treinamentos em relação aos profissionais que atuam naquelas instituições. Num segundo momento, nós solicitamos, através de questionários, informações com relação à aplicação dessas notas técnicas e também que eles nos informassem eventuais dificuldades na aplicação dessas notas técnicas. Nesse momento, foi possível verificar que muitas dessas instituições alegavam a inexistência de áreas de isolamento para aquele caso de idosos que pudessem ter um quadro suspeito ou confirmado de Covid-19. Verificamos também a inexistência de equipamentos de proteção individual nessas instituições de longa permanência. Nós solicitamos também ao poder público que atuasse de modo a auxiliar na prevenção desse contágio em massa, desses idosos que convivem nessas instituições. Até porque muitas delas não tinham condições de prover esses espaços adequados, eles também não tinham condições de adquirir esses equipamentos de proteção individual. O Ministério Público instou o poder público, isso no estado do Rio de Janeiro e também em relação ao município do Rio de Janeiro, através de recomendações para que eles adotassem alguma medida de enfrentamento no caso de contágio nessas instituições de longa permanência. Um dos pontos abordados pelo Ministério Público foi a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e isso em relação à nossa capital, né? E essa é a orientação para todos os promotores de justiça no estado, para que instem as secretarias municipais de saúde que tenham estabelecidos um fluxo com protocolos bem definidos, como se dará o atendimento da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, no caso de suspeita ou confirmação de Covid-19 dentro dessas instituições. Tudo isso visando minimizar os danos. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, nós não tivemos informações e respostas que fossem satisfatórias e foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública demandando do poder público que fizesse. Uma delas foi em relação à criação de um abrigo provisório que pudesse receber esses idosos com suspeita ou confirmação de Covid-19 que não demandassem uma internação hospitalar. Outra sinalização nessa ação civil pública foi a necessidade também de providenciarem equipamentos de proteção individual para essas instituições.
em caso de contágio e também de suspeita pelo coronavírus. Também foi obtido sucesso na necessidade e na determinação, comando judicial, para que a Secretaria Municipal de Saúde implementasse um fluxo próprio para as instituições de longa permanência para idosos. Então, de modo que ela pudesse articular e pudesse implementar medidas urgentes sempre que sinalizado um caso suspeito ou confirmado de Covid-19 dentro dessas instituições. Então, nós temos sinalizado ao poder público a necessidade de um banco de cadastro de profissionais que possam substituir aqueles que vieram a faltar dentro dessas instituições. Então, num resumo muito célere, foram essas as medidas até então adotadas pelo Ministério Público em decorrência do coronavírus.